Tudo bem? Estamos chegando aqui para mais uma aula, a classificação dos anjos, parte 2. Seguindo na leitura do texto, eles se regozijam com a conversão de um pecador, Lucas 15, 10. Vamos marcar aqui para a gente ler. Eles se alegram com a conversão de um pecador, Lucas 15, versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto, ele nos leva a meditar no texto que está escrito em Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A passagem mencionada faz parte de uma série de parábolas que Jesus contou para ilustrar o valor do arrependimento e alegria de Deus quando um pecador se converte. Vamos examinar o contexto para entender melhor o significado desta passagem. Verso 10, em geral, faz parte da parábola da ovelha perdida, onde Jesus compara o cuidado de Deus por cada indivíduo ao zelo de um pastor que procura uma ovelha perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nesse versículo, Jesus está destacando a alegria nos céus quando um pecador se arrepende. A ideia é que Deus se alegra quando alguém se afastou, perdeu-se no pecado, mas ele volta por meio do arrependimento. Isso enfatiza o amor e a misericórdia de Deus, que busca ativamente por aqueles que se desviaram. E ele se alegra quando eles voltam para a sua presença. A parábola em Lucas 15 é composta por 3 partes. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todas essas histórias apontam para a mesma mensagem do céu, ou seja, da alegria do céu quando um pecador se arrepende. Essas parábolas destacam a importância da tristeza e a resposta amorosa de Deus quando aqueles que se desviaram retornam. Enfatiza a alegria celestial que ocorre quando um pecador se arrepende, destacando o amor e a misericórdia de Deus em receber de volta aqueles que se afastaram. Seguindo na leitura, eles exercem vigilância protetora sobre os crentes. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O verso 7 do Salmo 34 na Bíblia diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse versículo é uma expressão poética que destaca a proteção divina sobre aqueles que temem o Senhor. E alguns pontos que podem nos ajudar a entender melhor o significado deste versículo. O anjo do Senhor refere-se a uma manifestação especial da presença de Deus. Na tradição bíblica, o anjo do Senhor muitas vezes representa a própria presença de Deus de maneira específica para proteger, guiar e libertar as pessoas. Acampa-se ao redor do que os temem. Essa imagem sugere uma proteção constante e próxima de Deus. E a ideia é que Deus, representado pelo anjo do Senhor, está ativo e envolvido na vida daqueles que o temem. O temor aqui não é apenas um medo terrível, mas sim um respeito reverente à atitude e submissão diante de Deus. E os livra. Esse versículo destaca que a presença da proteção de Deus é apenas simbólica, mas também traz consigo uma ação eficaz. Deus não apenas está presente, mas também age para libertar e livrar aqueles que o temem de perigos e adversidades. Portanto, o Salmo 34, verso 7, transmite a mensagem de Deus e está envolvido na proteção daqueles que o temem. Ele oferece uma imagem poderosa e de segurança divina, prometendo livramento para aqueles que buscam viver em reverência e submissão a Deus. O verso 7 do Salmo 34 na Bíblia diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Esse versículo é uma expressão poética que destaca a proteção divina sobre aqueles que temem o Senhor. Aqui está alguns pontos que podem ajudar a entender melhor o significado do versículo. O anjo do Senhor refere-se a uma manifestação especial de Deus. Na tradição bíblica, o anjo do Senhor muitas vezes representa a própria presença de Deus, ali apresentada de maneira específica para proteger, guiar e libertar as pessoas. Acampe-se ao redor dos que o temem. Essa imagem sugere uma proteção constante, próxima de Deus. A ideia é que Deus, representado pelo anjo do Senhor, ele está ativo e envolvido na vida daquelas pessoas que o temem. O temor aqui não é apenas um medo terrível, mas sim um respeito reverente à atitude de submissão diante de Deus. E os livra.
Esse versículo destaca que a presença da proteção de Deus não é apenas simbólica, mas também traz consigo ações eficazes e reais. Deus não está apenas presente, mas também age para libertar e livrar aqueles que o temem de perigos e adversidades. Portanto, o Salmo 34, verso 7, transmite a mensagem de Deus que ele está envolvido na proteção daqueles que o temem. Ele oferece uma imagem poderosa de segurança divina, prometendo livramento para aqueles que buscam viver com reverência e submissão a Deus. O próximo texto para a meditação está em Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O Salmo 91, verso 11, é um versículo conhecido e frequentemente citado na Bíblia. Pois ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Esse versículo destaca a ideia de proteção divina por meio de anjos de Deus. Vamos analisar alguns pontos chaves. Ele dará ordem aos seus anjos. Esse texto ele refere-se a Deus. O versículo sugere que Deus emite comandos ou ordem aos seus anjos para cuidar, proteger e assistir as pessoas mencionadas no Salmo. A seu respeito, indica que a proteção angelical é específica para aqueles que se inserem em Deus em buscarem viver de acordo com os seus caminhos. Não é uma promessa genérica, mas uma promessa direcionada que tem uma relação especial com Deus, para que o protejam em todos os seus caminhos. Esta é a finalidade da ação dos anjos, proteger as pessoas em todas as áreas das suas vidas. Os caminhos representam não apenas lugares específicos, mas também diferentes aspectos da vida, como decisões, relacionamentos e situações. É importante notar que, embora este versículo destaque a proteção angelical, deve ser interpretado dentro do contexto do Salmo 91 como um todo. O Salmo 91 é um poema que fala sobre a segurança e proteção que vem da confiança em Deus. Ele não apenas é uma garantia que nada de mal vai acontecer, mas enfatiza a confiança e a proteção divina em meio às adversidades. Muitas pessoas encontram conforto e inspiração nesse salmo, vendo-o como uma expressão de fidelidade de Deus em cuidado daqueles que o buscam e definem a confiança nele. Vendo-o como uma expressão de fidelidade de Deus em cuidar daqueles que o buscam e esperam nele. O texto nos diz o seguinte: protegem os pequeninos. Mateus capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezei alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Mateus 18, verso 10, está inserido no contexto de Jesus ensinando sobre a importância da humildade, da compreensão e da atenção às crianças na comunidade cristã. Aqui está o verso 10, na versão Almeida. Vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Nesse versículo, Jesus se refere a não desprezar esses pequeninos. E a expressão pequeninos pode ter um duplo significado. Pode se referir literalmente às criancinhas, indicando a importância de cuidar e respeitar os mais jovens na comunidade, ou simbolicamente aqueles que são humildes e dependentes de Deus. A frase, os seus anjos os veem no céu, incessantemente a face do Pai, enfatiza a proximidade e o cuidado divino para estas pessoas. A ideia é que aqueles que são considerados pequeninos e talvez menosprezados pelos outros têm um lugar especial na atenção de Deus. A menção dos anjos sugere que, mesmo aqueles que são aparentemente insignificantes ou menosprezados por outros, têm uma importância especial diante de Deus. Este versículo destaca a necessidade de uma atitude de humildade e cuidado na comunidade cristã, respeitando todos os membros, independentemente da sua posição social, idade ou aparentemente a importância, idade ou aparente importância aos olhos humanos. Também enfatiza que Deus está atento às pessoas e que são valiosas em seus olhos. É maravilhoso os estudos que estamos realizando, porque aqui você está crescendo cada vez mais no conhecimento e nas influências que tem a ação desses seres angelicais. O texto nos remete ao seguinte: estão presentes na igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos que sem prevenção guardes estas coisas.
nada fazendo por parcialidade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21 diz o seguinte: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Esse versículo faz parte da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, na qual ele dá instruções sobre várias questões relacionadas à liderança e conduta da igreja. Aqui estão alguns pontos-chave para entender este versículo. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. O apóstolo Paulo está fazendo uma série de orientações a Timóteo, exortações, chamando, no caso, a atenção para a seriedade do assunto em si. Ao mencionar Deus, o Senhor Jesus Cristo e os anjos eleitos, ele destaca a importância e a solenidade da mensagem que está prestes a dar. Que sem prevenção guarde essas coisas. Paulo está instruindo Timóteo a observar e manter fielmente as orientações que foram dadas anteriormente na epístola. Ele enfatiza a necessidade de preservar e obedecer às instruções sem favoritismo ou parcialidade. O texto diz, nada fazendo por parcialidade. Esta é a ênfase principal do versículo. Timóteo é instruído a não agir com parcialidade ou preferência em suas responsabilidades na igreja. Ele deve aplicar as orientações de maneira justa e imparcial, tratando todos com igualdade. No entanto, 1 Timóteo, verso 21, é uma exortação séria de Paulo a Timóteo, instando-o a manter e aplicar fielmente as instruções dadas, evitando qualquer forma de parcialidade em suas responsabilidades diante da igreja. Recebem a aprendizagem das multiformes riquezas da graça de Deus. Efésios 3:10. Diz assim o texto: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Efésios 3, verso 10 diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Esse texto nos diz o seguinte: esse versículo faz parte da carta de Paulo aos Efésios e ele está falando sobre o propósito divino revelado através da igreja. Entendendo Efésios 3, verso 10. Para que estão agora pela igreja. Paulo está comunicando que algo está sendo revelado agora, ou naquele tempo, nesse tempo, por meio da igreja. A igreja, nesse contexto, é a comunidade dos crentes que vivem em Cristo. A sabedoria multiforme de Deus. Significa a expressão sabedoria multiforme de Deus, refere-se à sabedoria diversificada, multifacetada de Deus. A revelação de Deus através da igreja é uma expressão da sua sabedoria que é profunda, rica e abrangente. Seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Esse trecho aqui, principados e potestades nos céus, refere-se a poderes espirituais que podem incluir tanto anjos bons como anjos malignos. A ideia é que a sabedoria de Deus está sendo revelada à dimensão espiritual através da experiência e testemunho da igreja. Faz-se mister salientar também que Efésios capítulo 3, verso 10 destaca o papel único da igreja na revelação da sabedoria diversificada de Deus aos poderes espirituais. A igreja é vista como um instrumento através da qual Deus escolheu manifestar a sua sabedoria diante das hostes celestiais, demonstrando a riqueza do seu plano de redenção por meio de Jesus Cristo. O próximo texto, aonde nós vamos meditar, é 1 Pedro 1:12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, para os quais essas coisas os anjos desejam bem atentar. Meus queridos, o texto em questão que nós vamos meditar é 1 Pedro 1:12, nos diz o seguinte: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos querem bem atentar. Neste versículo, o apóstolo Pedro está falando sobre a revelação do Evangelho e a importância da mensagem para os crentes, para os cristãos.
Vamos analisar alguns pontos desse texto que sugere o seguinte: aos quais foi revelado. Pedro está se referindo aos profetas do Antigo Testamento que receberam revelação sobre a salvação que viria por meio de Jesus Cristo. Essa revelação fora dada pelo Espírito Santo, que não para si mesmo, mas para vós, ministravam essas coisas. Os profetas ministravam e proclamavam a mensagem que recebiam, e Pedro destaca que eles não o fizeram apenas para seu próprio benefício, mas para benefício futuro dos crentes, incluindo aqueles a quem ele estava escrevendo. Por aqueles que, pelo Espírito Santo enviados do céu, vos pregaram o Evangelho. Pedro faz uma ligação entre as profecias antigas e a pregação do Evangelho pelos apóstolos. O Evangelho foi pregado aos crentes por meio da inspiração do Espírito Santo, para as quais coisas os anjos querem bem atentar. Pedro conclui o versículo mencionado que até mesmo os anjos têm um interesse profundo e querem entender as coisas reveladas por Deus. Isso enfatiza a grandiosidade e a importância da revelação divina. No entanto, 1 Pedro capítulo 1, verso 12, destaca a continuidade e a importância da revelação divina ao longo da história, desde os antigos profetas do Antigo Testamento até a proclamação do Evangelho pelos apóstolos. Essa revelação é vista como algo tão significativo que até mesmo os anjos desejam entendê-lo profundamente. Seguindo nossa linha de raciocínio, e encaminham os crentes ao seio de Abraão. Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O verso 22 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas está inserido uma parábola conhecida como a parábola do rico e Lázaro. Aqui está o versículo na versão Almeida. E sucedeu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Nesta parábola, Jesus conta a história de dois homens, um rico egoísta, não nomeado, e um mendigo chamado Lázaro. Ambos morreram e o versículo em questão descreve o destino deles após a morte. Sucedeu morrer o mendigo. Refere-se à morte de Lázaro, o mendigo que estava à porta do rico, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esta frase simboliza o destino do justo após a morte. O seio de Abraão é uma expressão que representa a presença e a comunhão com Deus no além. A ideia é que Lázaro, mesmo tendo sofrido durante a vida terrena, encontra consolo e recompensa na vida pós-morte. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui é relatada a morte do rico, mas a diferença é que não há menção de anjos ou de um destino semelhante ao de Lázaro. O relato sugere uma separação espiritual entre o rico e Deus, indicando consequências negativas para a sua escolha durante a vida terrena. Essa parábola é uma lição para as prioridades e valores espirituais. Ela destaca a importância de viver de maneira justa e compassiva, buscando a Deus em contraste com uma vida egoísta e centrada em si mesmo. O destino pós-morte de cada personagem na parábola enfatiza consequências espirituais de suas escolhas durante a vida terrena. Então, nesse circuito de estudos, nós podemos aqui meditar em alguns pontos importantes. Vamos reconsiderar algumas coisas aqui. Eles se alegram com a conversão de um pecador, exercem vigilância protetora sobre os crentes, protegem os pequeninos, estão presentes na igreja, recebem a aprendizagem das multiformes riquezas da graça de Deus e encaminham os crentes ao seio de Abraão. Aqui nós notamos uma ação desses seres angelicais enviados por Deus para ministrar sobre a vida do ser humano, dos crentes em si, tanto bons como maus, assim como nós vimos agora na história do rico e de Lázaro. A ideia de que alguns deles servem de anjos da guarda de crentes individuais não tem apoio, como nós mencionamos anteriormente no estudo anterior. Não tem apoio nas escrituras sagradas. Então isso é inexistente. A declaração de Mateus 18:10 é geral demais, embora pareça indicar que há um grupo de anjos particulares encarregados de cuidar das criancinhas. Pelo contrário, o texto refere-se o seguinte, que eles estão todo momento face a face de Deus. Então, é como se fosse um alerta de Mateus 18:10, está dizendo, olha, os anjos estão toda hora na presença de Deus, então não maltratem os pequenininhos, tá ok? Seguindo a leitura. Atos 12:15 tampouco aprova, pois
Esta passagem mostra apenas que aqui, naquele período primitivo havia alguns, mesmo entre os discípulos, que acreditavam em anjos guardiões. Vamos meditar aqui em Atos capítulo 12, versículo 15. E disseram-lhe, está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era e diziam, é o seu anjo. Nesse período, nesta época, alguns grupos de pessoas acreditavam que eram anjos guardiões. Mas vamos entender essa reflexão. O capítulo 12 de Atos revela um episódio envolvendo o apóstolo Pedro, que foi preso por Herodes Agripa. Pedro estava na prisão e a igreja estava fervorosamente orando por ele. Durante a noite, um anjo do Senhor apareceu e libertou Pedro das correntes e conduziu-o para fora da prisão. Pedro, então, foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos discípulos estavam reunidos em oração. O verso 15, em particular, diz o seguinte, na versão Almeida. Estás fora de ti? Mas ela afirmava, dizendo, sim, é ele. E eles disseram, é o seu anjo. Nesse versículo, a expressão está fora de ti refere-se à surpresa e à incredulidade daqueles que estavam reunidos em oração ao verem Pedro diante da porta. Eles não conseguiam acreditar que Pedro realmente estava lá, pois ele estava sob custódia e a situação parecia impossível. A mulher mencionada no versículo que afirmava que era Pedro não era inicialmente acreditada pelos outros. E eles sugeriam que poderia ser um anjo. A crença popular da época incluía a ideia de que cada pessoa tinha um anjo guardião. Portanto, a reação deles pode indicar que estavam mais inclinados a pensar que viram um anjo de Pedro do que o próprio Pedro, pois a libertação milagrosa de Pedro era muito difícil de ser compreendida racionalmente. No entanto, o versículo 15 destaca a reação incrédula daqueles que estavam em oração quando Pedro apareceu na porta, depois de ter sido milagrosamente libertado daquela prisão. Embora os anjos não constituam um organismo, evidentemente são organizados de algum modo. Isto ocorre do fato de que, ao lado do nome geral, anjo, a Bíblia emprega certos nomes específicos para indicar classe de anjos. O termo grego ângelos, anjos, no caso mensageiros, também é frequentemente aplicado a homens. No texto de Mateus capítulo 11, versículo 10, diz assim o texto, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que prepararás diante de ti o teu caminho. Mateus capítulo 11, verso 10, diz o seguinte, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que prepararás diante de ti o teu caminho. Esse versículo é a parte de uma declaração de Jesus Cristo, e ele está se referindo a João Batista. Antes desse versículo, Jesus está elogiando João Batista como um mensageiro especial enviado por Deus. E ele está explicando a importância do papel de João no cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Porque este é de quem está escrito. Jesus está dizendo que João Batista é o cumprimento de uma profecia no Antigo Testamento. Ele está se referindo a Malaquias capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Eis que diante da tua face envio o meu anjo. Jesus utiliza a linguagem simbólica de enviar um anjo para preparar o caminho. Aqui o anjo refere-se a João Batista como o mensageiro enviado por Deus para preparar o caminho para a chegada de Jesus. Que prepararás diante de ti o teu caminho. João Batista desempenhou o papel de precursor ou anunciador ou comunicador da vinda do Messias e preparando o coração das pessoas para receber Jesus. Ele pregou o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Em suma, Mateus 11, verso 10 destaca a importância de João Batista como mensageiro enviado por Deus para cumprir a profecia do Antigo Testamento e preparar o caminho para a vinda de Jesus. Este versículo enfatiza a continuidade e a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento na revelação do plano de Deus. Esse texto apresenta uma citação que se refere ao Antigo Testamento e à chegada do Messias. Na versão Almeida, o versículo é o seguinte, conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro que preparará o teu caminho. Esse versículo está fazendo uma citação combinada de duas passagens do Antigo Testamento. Malaquias 3, 1 e Isaías 40, verso 3, conforme está escrito no profeta Isaías. O versículo começa citando Isaías, mas na verdade a primeira parte da citação é de Malaquias 3, verso 1, que diz,
Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro que preparará o teu caminho. Essa parte é uma referência à promessa de Deus de enviar um mensageiro antes da chegada do Messias para preparar as pessoas espiritualmente para recebê-lo. Esse mensageiro é identificado no Novo Testamento como João Batista, aquele que pregou a mensagem de arrependimento e preparou as pessoas para a vinda de Jesus. Ao citar essas passagens, o Evangelho de Marcos está estabelecendo a ligação entre as profecias do Antigo Testamento e sobre a vinda do Messias e o cumprimento dessas profecias em Cristo. Essa abordagem destaca continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e a realização das promessas divinas na pessoa de Jesus. Nós acabamos de meditar no texto de Marcos 1:2, na sequência, Lucas capítulo 7, versículo 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começaram a dizer à multidão acerca de João, que saísse a ver no deserto uma cana abalada pelo vento. Esse texto está inserido em um contexto no qual João Batista envia seus discípulos a Jesus para questioná-lo sobre sua identidade como Messias. O versículo é o seguinte: ora, tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer ao povo a respeito de João, que saíram a estes a ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Este versículo ocorre logo após João Batista enviar seus mensageiros a Jesus para perguntar se ele era realmente o Messias esperado. Quando esses mensageiros se afastaram, Jesus começa a falar ao povo sobre João Batista, destacando a natureza singular do profeta. Tendo-se retirado os mensageiros de João. Esse trecho refere-se ao momento em que os discípulos de João Batista voltavam após terem feito a pergunta a Jesus. Começou a dizer ao povo a respeito de João. Jesus aproveitou a oportunidade para falar publicamente sobre João Batista, aproveitando o ensejo, registrando e elogiando o papel importante que ele desempenhou como precursor do Messias. O texto diz que saíste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Jesus questiona a multidão sobre a expectativa que João Batista tinha a respeito. Uma referência à cana agitada pelo vento sugere a imagem de que alguém não é volúvel ou facilmente influenciado pelas situações. Jesus está destacando a firmeza e a integridade de João Batista em sua missão de preparar o caminho para o Messias. Esse versículo destacou a importância de João Batista como um profeta corajoso e fiel, que desempenhou um papel crucial na preparação da vinda de Jesus. Então Jesus elogia afirmando que ele não é facilmente influenciado pelas opiniões populares, mas ocasionalmente se firma em sua missão dada por Deus. Ainda no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 52, nós vamos entender mais um texto. E mandou os mensageiros diante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Lucas 9, 52 está inserido em um contexto específico. Vamos analisar. E enviou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para que lhe preparassem uma pousada. Nesse versículo, Jesus está no caminho de Jerusalém e ele envia mensageiros à frente para preparar um lugar para ele em uma aldeia samaritana. Esta passagem marca um ponto importante na história de Lucas, onde a exclusão dos samaritanos se torna evidente. Vamos dividir o versículo em partes para melhor compreender. E enviaram mensageiros diante da sua face. Jesus está planejando entrar em uma aldeia samaritana para preparar o caminho e pregar o reino de Deus. Então ele envia mensageiros, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos. Os mensageiros de Jesus vão à aldeia samaritana para fazer os preparativos para a chegada de Jesus e o grupo em si, para a preparação da pousada. A missão dos mensageiros era encontrar destinos para Jesus e aqueles que o acompanhavam. No entanto, o contexto posterior revela que os samaritanos não receberam muito bem Jesus, recusando-lhe o abrigo e causando um descontentamento. Essa passagem destaca as tendências culturais e religiosas entre judeus e samaritanos na época de Jesus. Os samaritanos eram frequentemente desprezados pelos judeus e essa retirada é um elemento recorrente nos evangelhos. Essa declaração resultou em uma ocorrência subsequente de João e Tiago, que sugere que o fogo deveria ser invocado do céu para consumir os samaritanos, mas Jesus os repreende.
Em resumo, Lucas 9, verso 52, destaca um episódio em que Jesus envia mensageiros para preparar o seu caminho em uma aldeia samaritana. Mas a exclusão por parte dos samaritanos desempenha um papel significativo nesse contexto. O texto seguinte, Gálatas capítulo 4, versículo 14. E não rejeitastes, nem desprezastes isto, que era uma tentação da minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. O livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 14, nos diz o seguinte: E não rejeitastes, nem desprezastes por alguma enfermidade na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Versão Almeida. Esse versículo faz parte de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja na região da Galácia. Paulo está abordando os relacionamentos e a recepção que teve entre os Gálatas durante a sua visita anterior. Vamos analisar o contexto. E não rejeitastes, nem desprezastes por alguma enfermidade da minha carne. Paulo começa expressando a gratidão porque os Gálatas não o rejeitaram ou desprezaram apesar de sua possível enfermidade física que ele tinha. O versículo não fornece detalhes específicos sobre a natureza da enfermidade. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Em contraste, os Gálatas não apenas o receberam, mas também como se fosse um mensageiro de Deus, comparando-o a um anjo e até mesmo a Jesus Cristo. Isso destaca a acessibilidade e a reverência que os Gálatas tiveram por Paulo em sua primeira visita. Esse versículo destaca a relação especial que Paulo tinha com a comunidade da Galácia. Ele expressa sua gratidão pela recepção calorosa e pela atenção que recebeu, enfatizando que sua presença entre eles foi vista com grande estima, como se fosse um mensageiro divino. No contexto mais amplo da carta aos Gálatas, Paulo aborda questões teológicas e exorta a igreja a permanecer fiel ao verdadeiro evangelho de Cristo, não se desviando por ensinamentos distorcidos. Neste próximo bloco, o estudo diz: não há nas Escrituras um nome geral, especificamente distintivo, para todos os seres espirituais. Eles são chamados filhos de Deus. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, verso 6, refere-se a uma passagem do livro de Jó do Antigo Testamento que fala o seguinte: Ora, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Expressão filhos de Deus, nesse contexto, geralmente é interpretada como referindo-se a seres celestiais, que são anjos ou criaturas espirituais que comparecem diante de Deus. A identidade exata desses filhos de Deus não é específica nesse versículo, mas a ideia é que são seres celestiais que prestam contas diante do Senhor. A cena apresentada no início do livro de Jó estabelece o cenário para o evento que se desdobrarão, destacando que até mesmo os seres celestiais estão submissos ao governo e soberania de Deus. No entanto, nesse contexto, Satanás também está entre eles, dizendo que ele faz parte desse grupo celestial, mas ele é alguém que escolheu se opor a Deus. Esse versículo é o ponto de partida para a narrativa em que Satanás desafia a integridade de Jó, resultando em uma série de provas na vida de Jó. Essa história é frequentemente interpretada como uma exploração da questão do sofrimento humano e da fidelidade de Deus para o seu povo em meio às adversidades. O livro de Jó destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas, mesmo quando não compreendemos plenamente os propósitos divinos. E na sequência de estudos que nós estamos tendo, agora nós vamos entrar no livro de Jó, capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, para apresentar-se perante o Senhor. Jó capítulo 2, verso 1, segue a narrativa dos eventos após a aflição inicial de Jó. O versículo diz o seguinte: E outro dia veio os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Este versículo é semelhante a Jó capítulo 1, verso 6, mas agora destaca um segundo encontro entre os filhos de Deus, que geralmente são entendidos como seres celestiais, como anjos,
e Deus. Satanás novamente se junta a eles para trazer relatos de contas, prestar contas diante de Deus. A repetição desta cena sugere uma continuidade na narrativa bíblica. O contexto indica que Satanás, depois de ter provocado a Deus, questionando a integridade de Jó no primeiro encontro, retorna para mais uma interação diante do Senhor. Esse segundo encontro leva a mais desafios para Jó, pois Satanás argumenta que a fidelidade de Jó a Deus é sustentada porque ele ainda não sofreu pessoalmente. Deus permite que Satanás atinja diretamente a saúde de Jó, mas não permitindo que ele o tire a sua vida. A história de Jó é muitas vezes considerada uma reflexão profunda sobre o sofrimento humano, a fidelidade a Deus em meio às adversidades e a soberania divina sobre todas as situações. A fidelidade a Deus em meio às adversidades e a soberania divina sobre todas as situações. O segundo encontro entre os filhos de Deus e Satanás destaca o papel de Satanás como acusador e adversário, enquanto Deus mantém o controle sobre os eventos, permitindo-os para cumprir seus propósitos maiores. No texto a seguir, nós vamos ver os espíritos ministradores. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. O texto diz assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, verso 14, faz parte de uma passagem onde o autor está enfatizando a superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos. Vamos analisar o versículo, que diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nesse versículo, o autor de Hebreus está destacando a natureza dos anjos como servos ou mensageiros enviados por Deus para ministrar aos crentes. Aqui estão alguns pontos que você precisa compreender para entender melhor Hebreus capítulo 1, verso 14. Refere-se aos anjos como seres espirituais cuja função principal é servir ou ministrar. Esta é a missão dos anjos, conforme apresentado pelo autor de Hebreus. No caso, eles são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, os crentes em Jesus. O versículo destaca a função dos anjos como agentes divinos que desempenham um papel importante na função e na execução dos planos de Deus, especialmente em relação à salvação daqueles que creem. Ao destacar a superioridade de Jesus sobre os anjos e ao longo do capítulo, o autor ressalta que Jesus é digno de toda adoração e obediência, pois ele está acima de todas as criações, incluindo os próprios anjos. Portanto, Hebreus capítulo 1, verso 14, destaca a missão e o papel dos anjos como servos enviados por Deus para ministrar e proteger aqueles que são herdeiros da salvação em Jesus Cristo. O Salmo 89, verso 5 em diante, fala sobre os céus louvando as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. No verso 6, analisamos o seguinte: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Deus é muito temível na Assembleia dos Santos e é mais imponente do que todos os que o rodeiam. Esses versículos fazem parte de um salmo que celebra a fidelidade e o poder de Deus, especialmente no contexto do pacto feito com o rei Davi. Vamos analisar cada versículo por versículo separadamente. No versículo 5, os céus louvarão as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Este versículo destaca a celebração das maravilhas e da fidelidade de Deus. Os céus simbolizam a criação celestial e a Assembleia dos Santos. Refere-se à reunião de todos os eleitos, onde Deus é adorado e sua fidelidade é proclamada. No verso 6 diz assim: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Perceba que o salmista destaca retoricamente a incomparabilidade de Deus no céu. Nenhum ser celestial pode ser igual ou semelhante a ele. Essa declaração enfatiza a transcendência e a supremacia de Deus sobre todas as criações celestiais. Já no verso 7, diz assim: Deus é muito temível na Assembleia dos Santos. É mais imponente do que todos os que rodeiam. Aqui, o salmista enfatiza a reverência e o temor a Deus na Assembleia dos Santos. Ele é mais imponente e temível do que todos os seres celestiais ao seu redor. Essa afirmação ressalta a majestade divina que inspira a reverência e a adoração a Ele. Esses versículos refletem o espírito e o louvor a Deus.
que seja incomparável, cujas maravilhas e fidelidade são dignas de toda adoração e celebração. Eles também destacam a transcendência de Deus sobre todas as criaturas celestiais e sua imponência na Assembleia dos Santos. Que maravilha, chegamos até esse finalzinho, estamos quase terminando esse bloco e você com certeza está se alimentando mais e mais. O próximo livro é Zacarias, capítulo 14, versículo 5, que diz assim: E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo. No livro de Zacarias, capítulo 14, verso 5, na versão Almeida, corrigida e fiel, diz o seguinte: Então fugirei pelos vales dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Este versículo faz parte do capítulo 14 do livro de Zacarias, que descreve eventos escatológicos, ou seja, eventos relacionados ao fim dos tempos. Vamos analisar algumas das principais características desse versículo? Então fugirei pelo vale dos meus montes. Perceba que esta cena de fuga descrita, onde as pessoas se dirigem pelo vale dos montes em meio a eventos apocalípticos, pois o vale dos montes chegará até Azel. O texto menciona uma mudança geográfica como um vale se estendendo até Azel. A localização específica de Azel não é claramente identificada e a interpretação exata pode variar. Fugirei assim como fugiste de diante do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Há uma referência a um evento passado, o terremoto no dia do rei Uzias. A ideia é que a fuga será semelhante à fuga ocorrida durante este terremoto que foi mencionado. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Esse versículo termina com uma profecia da vinda do Senhor, acompanhada por todos os santos, ou seja, esta é a imagem messiânica e escatológica, indicando uma intervenção divina nos eventos finais. A interpretação desse texto pode variar entre diferentes tradições teológicas. Alguns veem esse versículo como uma descrição poética de eventos futuros, enquanto outros podem adotar uma interpretação mais simbólica. Em geral, a passagem destaca a intervenção divina nos eventos finais, marcada pela vinda do Senhor e pela presença dos santos. Já o próximo texto em questão é Daniel, capítulo 8, versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? O texto de Daniel, capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte. Vamos refletir. Depois ouvi um santo que conhecia e disse outro santo que conhecia. Nessa tradução, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que se deem o santuário e o exército a serem pisados? Esse versículo faz parte de uma visão profética que o profeta Daniel teve. Vamos analisar alguns pontos em destaque. Depois ouvi o santo que conversamos. Daniel relata ter ouvido a voz de um santo, possivelmente um anjo ou mensageiro celestial, falando na visão. E disse outro santo que conversamos. Outro ser santo interage com o primeiro, indicando uma conversa ou diálogo entre esses seres celestiais. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? A questão central é sobre a duração de uma visão que envolve o sacrifício contínuo e uma transgressão que causa desolação. Esses elementos podem se referir a eventos específicos relacionados ao templo e ao espírito. E a transgressão assoladora pode indicar um período de apostasia ou afastamento da fé. Para que se deem os santuários e os exércitos a serem pisados, a pergunta aponta para um futuro em que os santuários e o exército seriam pisados ou profanados. Isso pode ser uma referência ao acontecimento de perseguição ou adversidade contra o povo de Deus. A interpretação precisa desses versículos pode ser desafiadora, pois envolve considerar o contexto histórico e as características simbólicas e o entendimento profético. A visão de Daniel 8 é complexa e muitas interpretações foram propostas ao longo dos séculos, algumas delas relacionadas a eventos históricos e associadas a eventos escatológicos, no caso, futuros.
Em suma, Daniel 8, verso 13 faz parte de uma visão profética que aborda as questões sobre a duração de eventos relacionados aos santuários, sacrifícios e uma transgressão assoladora, apontando para desafios e aflições futuras. Na sequência desse estudo, nós estamos chegando no final desse bloco. Aqui está o último livro que nós vamos meditar dentro desse slide. Vamos fazer um apanhado aqui do início. Não há das Escrituras um nome geral especificadamente distintivo para todos os seres espirituais. Ou seja, eles são chamados filhos de Deus, espíritos santos, vigilantes, ao qual nós vamos meditar agora. Contudo, há nomes específicos que indicam diferentes classes de anjos. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Aqui estão alguns pontos chaves para entender esses versículos que nós acabamos de meditar. Visão do rei Nabucodonosor. O rei relata uma visão que teve enquanto estava em sua cama. E nesta visão ele vê um vigia, ou anjo, descendo do céu. Primeiro ponto, ordem para derrubar a árvore. O vigia ou anjo dá uma ordem para derrubar a árvore grande, cortar os seus ramos e sacudir as suas folhas. O destino da árvore. Apesar de ser cortado, o tronco da árvore permanece na terra com as suas raízes. No entanto, é cercado por uma cadeia de ferros e bronze. Fica entre a erva do campo, é molhado pelo orvalho do céu e sua porção é compartilhada com os animais. Mudança no coração e 7 tempos. O vigia decreta que o coração da árvore, que simbolizava Nabucodonosor, será mudado de homem para um coração de animal. E ele passará por 7 períodos de tempo. Propósito divino. A sentença é exigida pelas vigias e santos, estabelecendo que essa experiência não é apenas uma punição, mas também serve para que reconheçam que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos e todos os homens. Essa visão é uma profecia que se cumpre nas mais profundas raízes da história de Nabucodonosor. Quando ele é humilhado e, após um período de insanidade, autoriza a soberania de Deus sobre o reino dos homens. Daniel capítulo 4, verso 28 ao 37. A árvore representa sua arrogância. A experiência é projetada para ensinar humildade e submissão ao Deus Todo-Poderoso.